Olá, amados. Bom, hoje estamos aqui para estarmos fazendo uma dinâmica. E eu pergunto a vocês, o que é que acontece no mundo espiritual quando duas pessoas se tornam uma só carne? O que acontece? Vamos ver o que acontece, amados, quando duas pessoas decidem se casar. Aqui está o marido, aqui está a mulher, aqui está o homem, a mulher. Aqui está a união desse homem com essa mulher. O que acontece no mundo espiritual quando ambos decidem se unir? A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, que os dois se tornam uma só carne. O que acontece no mundo espiritual quando os dois se tornam uma só carne? Vamos ver? Aqui, amados, eu vou estar aqui colocando esta água. Aqui representa o marido, na cor azul. Aqui representa a mulher, na cor rosa. Tá aqui. Marido, esposa, homem, mulher. Agora, quando ambos decidem ali se unir em um matrimônio, vamos ver o que é que acontece quando os dois decidem se unir numa só carne? O que é que acontece no mundo espiritual com ambos? Vou estar aqui, unindo os dois aqui ao mesmo tempo. Pronto. Agora, amados, tá ali a união do homem com a mulher. Agora me ajudem aqui a separar esses dois. Me ajuda a separar ali, Tornar aquela água ali, aquela só carne ali. Me ajuda a separar eles ali. Tem condição deles voltar a ser a mesma coisa? Tem condição, deles voltarem a serem pessoas individuais? Me digam, tem condições de eu separar ambos ali? Então é isso que acontece no mundo espiritual. O homem, ele pode se separar, O homem e a mulher podem se separar de corpos. Eu quero ver elas separarem, ali a vossa carne, que já foi ali, onde ambos se tornaram um só. É o que acontece no mundo espiritual, amados. O homem ou a mulher, juiz, homem, certo? Jamais vai poder separar o que Deus uniu. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Quando eu me junto ao meu marido ou à minha esposa, eu me torno uma só carne com ele no mundo espiritual. Não no mundo físico, no mundo espiritual, pois ambos, homem e mulher, são seres espirituais. Todo homem, toda mulher, todo ser humano é um ser espiritual. E eles unem-se espiritualmente, por meio da carne. Vocês já pararam para perguntar por que os nossos filhos, quando nós temos filhos, os nossos filhos é a característica mais abundante dessa união homem e mulher. Porque os nossos filhos, quando nós nos unimos a uma só carne, o nosso filho é a nossa esposa, aliás, o nosso marido é a nossa esposa, ambos carregam, os nossos filhos carregam o nosso DNA. Tanto sanguíneo, quanto na fisionomia,
Não tem como a gente separar o filho, né? Separar, não, essa parte é minha, essa parte é sua. Né? Os nossos filhos nascem com as nossas características. Mas no casamento, né, no mundo espiritual, acontece da mesma forma. Não tem como separar o marido da mulher. Não tem. Né? Carregamos dentro de nós um DNA espiritual, que quando os dois se misturam ali, não dá mais para separar. Não dá mais para ambos separarem. Não dá. É isso que acontece no mundo espiritual, amados. Os dois aqui, ó, se tornam uma só carne. Não tem mais isso aqui no mundo espiritual, nem juiz, nem papel, nem divórcio, nem lei de homem, nem lei de mulher separa o que Deus uniu. É por isso que a Bíblia diz, é bem clara, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque ele não, quando Deus diz o que Deus uniu e ele não separa, é porque ele está dizendo que nunca o homem conseguirá separar. Não separe porque não vai dar certo. Você pode tentar de todas as formas, o homem pode tentar de todas as formas se separar, mas nunca vai conseguir. Porque o que se tornou, né, uma só carne, nem Deus separa, amados. Porque Deus não tem esse propósito de separar. Pelo contrário, ele só tem o propósito de unir. Deus nunca tem o propósito de separar. E sempre de unir pessoas. Né? O homem é que tem esse propósito de separar. Mas Deus não. Deus sempre vai ter o propósito de unir. E o que Deus uniu, o homem não separa. O seu marido, a sua esposa, você se tornou uma só carne com o seu esposo. Os dois estão aqui, ó, juntos para todo o sempre. Marido e esposa, uma vez que se uniram, jamais se separarão. Ainda que ambos queiram, mas no mundo espiritual não existe essa separação. É isso que acontece no mundo espiritual, amados. Quando os dois se juntam, ó, não tem mais como eu separar ali, né? Fazer com que eles voltem a ser o que era antes, né? Porque antes ele era um. Há pessoas individuais e agora se tornaram uma só carne, um só. Então, o seu marido tem um pouco de você e a sua esposa tem um pouco de você. Ambos carregam um pouco do outro dentro de si, para todo o sempre. Isso aqui é a união no mundo espiritual. E o que Deus uniu, o homem não separe.